Boa noite, telespectadores. Estamos aqui novamente em mais um programa Eco Debates. Hoje nós temos um entrevistado aqui que vai falar um pouquinho para nós sobre a questão do ensino na área jurídica, que é o Dr. Eduardo Moretti. O Dr. Eduardo Moretti, ele é advogado, professor e coordenador do curso de Direito da FAPAM-Uniesp, especialista e mestre em Direito Comercial pela PUC e ex-examinador da CESP-UNB, e foi também ex-relator do 7º Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Wagner. Privilégio estar aqui com você. O prazer é nosso, doutor Moretti, e hoje nós vamos querer que o senhor fale um pouquinho para nós essa paixão que é não só o direito, né, que é a área do direito, mas também essa área educacional. O senhor que é especialista também nessa questão de pedagogia, do ensino jurídico, toda essa questão. Na verdade, assim, nós fomos convidados a proferir uma palestra na OAB, acho que é questão de uns 2 anos atrás, sobre pedagogia jurídica. Porque, infelizmente, os cursos de pós-graduação não formam professores, formam pesquisadores. Então, nós entendemos que havia necessidade de alguma forma, colaborar com a formação daqueles que desejam efetivamente lecionar direito. Na época, presidente dessa comissão era o professor Matias Alves Corrêa, a comissão de apoio ao advogado-professor. Então, nessa condição, nós fomos convidados a proferir uma palestra para auxiliar aqueles que tinham interesse em se desenvolver na docência do direito. Doutor Moretti, essa questão dessa dinâmica da pedagogia para quem se propõe a lecionar é muito importante. E essa preocupação para quem leciona para a área do direito também é sobremaneira importante. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso telespectador qual que seria a diferenciação, o que precisaria o profissional do direito ter relacionado a essa parte pedagógica para poder se propor a dar aula. Bom, o professor José Renato Nalini, que aliás é desembargador, tem um livro fantástico que fala sobre ética no direito. Ele menciona o seguinte, que as carreiras jurídicas exigem algo de superlativo em relação às demais profissões. Isso significa dizer que o aluno de direito, querendo ou não, ele é diferente. Já lecionei em outros cursos, aliás, você também já teve a oportunidade de lecionar em outros cursos, além do curso de direito, a gente percebe uma diferença nítida do perfil do aluno do curso jurídico em relação aos demais cursos. É o aluno que chega normalmente já questionando, ele é aguerrido, ele é briguento. Então, no primeiro momento, o que é tarefa do professor fazer é, de alguma forma, demonstrar a esse aluno a necessidade dele mudar o perfil. Essa história de advogado briguento, guerreiro, isso ficou nos anos 70. Hoje é muito mais razoável você falar no advogado conciliador, naquele que busca a convergência de interesses. Então, o que eu acredito é que o professor da área jurídica, no primeiro momento, deva fomentar isso no aluno, a conciliação. A ideia de que brigar nem sempre é a melhor opção. Aliás, disputar judicialmente alguma coisa é algo só para uma última instância. A gente não precisa entulhar o poder judiciário de novos processos, né? Então, a ideia inicial é formar no aluno o perfil do conciliador. E acho que, nesse sentido, o professor precisa ser exemplo, obviamente. Então, se ele já adota esse tom conciliador na sala de aula, ele já vai, de alguma forma, mostrando ao aluno aquilo que é desejável, aquilo que é apreciável hoje como qualidade no profissional da área jurídica. De outro giro, eu acho que também o professor tem a tarefa de inspirar no aluno a própria vocação. Né? A própria palavra vocação vem do latim vocatio, quer dizer chamado. Muitos que escolhem o curso de Direito, aliás, o fazem em tenra-idade, então às vezes não tem muita noção do que estão escolhendo, né? Então acho que a tarefa do professor é, de alguma forma, ajudar o aluno a encontrar esse caminho. E até, eventualmente, ajudá-lo a desistir do curso. Porque, no fundo, trabalhar com o problema dos outros a vida inteira, e seja qual for a carreira, eu falo de advogado, que é a carreira que eu escolhi, mas se eventualmente for juiz, promotor, delegado de polícia, ele vai trabalhar com o problema o resto da vida. Então, isso não é fácil. Então, é necessário que o aluno, já desde os primeiros momentos dentro do curso, já perceba isso. E o professor tem essa tarefa, de ajudar o aluno a perceber que ele vai trabalhar com o problema dos outros, sem nunca esquecer que ele também terá os próprios problemas para administrar. Isso também não é fácil. Então, identificar no aluno essa vocação e fomentar nesse aluno o desejo de ser um conciliador, eu acho que são hoje as 2 mais importantes tarefas do professor. E tem um outro aspecto que eu acho muito importante, é falar a língua da garotada. Embora hoje nós tenhamos nos cursos de direito classes muito heterogêneas, né, porque hoje houve um acesso incrível aos cursos de nível superior. Falo até pela própria FAPAM-Uniesp, onde trabalho, né, que através do FIES hoje tem recebido muita gente que antes não poderia estudar. Então, gente que às vezes postergou esse sonho, hoje já mais maduro, pode realizar. Então,
Então, hoje a gente tem classes muito heterogêneas, jovens, com pessoas mais maduras, e todas elas querendo aprender. Então, na verdade, conciliar uma linguagem que seja uníssona, né, a todo esse público não é fácil. Mas, retomando, então, falar uma linguagem que seja razoável para que o aluno entenda, compreenda a complexidade do direito, não é uma tarefa necessariamente fácil. E, repito, em especial em classes heterogêneas. Então, assim, sem querer falar, mas falando, dar aula em faculdades de primeira linha, onde os alunos todos vieram de boas escolas, é relativamente fácil. Embora hoje, né, eu tenha uma faculdade de primeira linha, porque a FAPAM hoje é a melhor nota do ABC, né? É até delicado falar isso, porque a gente superou muitas instituições públicas, com alunos que vieram, em regra, de instituições boas, de nível médio. Mas hoje a gente tem uma faculdade boa, mas, repito, talvez a grande dificuldade seja você trabalhar com esses alunos que têm diferentes idades e vieram de diferentes escolas. Então, você falar de direito, e direito, querendo ou não, é sempre escrito no juridiquês, né? Você traduzir isso para o aluno não é uma tarefa necessariamente fácil. Então, acho que a grande sacada do professor hoje está em falar a língua do povo, né? Aliás, eu acho que o vocabulário técnico, ele tem que, é claro, ser preservado, mas sem prejuízo da compreensão das coisas. Eu vejo que tem muita gente que gosta de falar difícil. Eu acho que não é por aí, né? Você pode ser simples, você pode ser direto, seja com seu aluno e até com seu cliente, com aquele que é usuário da justiça. Eu acho que a ideia de você se utilizar de uma linguagem complexa demais não necessariamente está ligado a uma sofisticação intelectual. Arcaica, às vezes, até, né? Não raro arcaica, né? Muito embora a gente tenha tido algumas mudanças relevantes em termos de legislação, né? Note-se, inclusive, o próprio Código Civil, mas, essencialmente, ainda é uma linguagem pouco acessível às pessoas. Então, acho que a grande tarefa também do professor é tornar isso acessível ao aluno, ele conseguir ler e entender o que ele está lendo. Então, eu, por exemplo, nessa minha palestra no OAB, eu comentei de um dado que é bastante ainda criticado por muitos docentes da área jurídica, que é o uso da linguagem corriqueira, até chula. Eu uso muita gíria em sala de aula. A parte legal disso é que o aluno entende o que eu estou falando. E você percebe isso, você sabe, enquanto professor, você também percebe isso, Sim. né? Na hora que você olha para o aluno e ele corresponde, né? Ele dá aquele feedback imediato do tipo, entendi, professor. Olhou para você e falou, pô, entendi o que você estava falando. Então, isso é maravilhoso. Coisa que talvez você não consiga se ficar só na linguagem técnica. Infelizmente, eu tive professores, você também deve ter tido esse tipo de professor, que se limitava a ler o código. O professor que pegava uma doutrina famosa, né? E acabava por ler essa doutrina em sala de aula e perguntava alguma dúvida. Imagina você dando uma aula assim hoje. Né? Impossível isso. E hoje o professor universitário ainda tem que concorrer com o Google. O cara está lá assistindo minha aula e, óbvio, né, você não pode mais proibir o uso de tablet ou celular. Já está ouvindo a opinião da doutrina. Já... Aí o cara é o professor, mas o Google aqui está dizendo isso. Então você, enquanto professor, tem que saber o que está no código, o que está na doutrina já consagrada e também o que está no Google. Então, antes de entrar na sala de aula, é recomendável você que dá aula, entra no Google antes. É verdade. Mas eu acho fantástica essa preocupação do senhor e das pessoas que estão no dia a dia do ensino jurídico em capacitar os professores para o ensino jurídico. Por quê? Porque existe essa diferenciação mesmo, professor, a gente percebe isso. O aluno ele é mais exigente, realmente, e no direito, talvez não só no direito, mas sobremaneira, principalmente no direito, o aluno muitas vezes ele se espelha no professor. E se nós tivermos a figura desse professor que o senhor citou, aquele professor que, espertalhão, aquele advogado, né, o espertalhão, que quer levar vantagem em tudo, o aluno vai achar que o modelo é aquele, quando na realidade o modelo tem que ser pautado na ética, naquele advogado que busca a conciliação, que busca o entendimento. Então essa preocupação do profissional estar capacitado para conseguir transmitir isso em sala de aula, eu acho fantástico. Aliás, a nossa faculdade tem uma preocupação muito grande com isso, né? A cada início de semestre, a gente faz uma semana de capacitação, de formação, para ajudar o professor, até porque, né, a gente faz uma mesa redonda, todo mundo discute, todo mundo debate, coloca seus pontos de vista, para ajudar o professor a resolver os seus problemas dentro de sala de aula. Porque, no fundo, ele é a principal autoridade dentro da sala de aula, né? Eu acho que o coordenador legal, e eu nessa condição hoje, né, me considero um bom coordenador, porque eu não entro em sala de aula e jamais desautorizo o professor. O professor é que tem que resolver o problema dentro da sala, administrar as questões dentro da própria sala. Mas, por outro lado, a gente tem também, né, aquilo que eu comentei no começo, alunos que vêm para a faculdade achando que o profissional da área jurídica é aquele cara que tem que brigar. Então, ele entende que tem um monte de direitos, agora deveres, nenhum. Então, mudar essa mentalidade também não é fácil.
Mas eu acho que a gente tem conseguido, aos poucos, trabalhar essas questões e tem formado e transformado as pessoas. E o professor, é claro, você bem colocou, é um exemplo dentro e fora de sala. E hoje, com as mídias sociais, é impossível você fazer alguma coisa e ninguém ficar sabendo. Então, você, enquanto professor dentro de sala, tem que ser modelo fora da sala também. Porque se o aluno se espelha em você, pô, já imaginou? Pega mal, né? Com certeza. E o curioso é que você percebe que hoje o ato de lecionar não se limita mais à sala de aula, Wagner. Você dá aula fora da sala. Então, tem muitos alunos que às vezes mandam mensagem inbox no Facebook e falam, ô professor, você falou um negócio de sala de aula, agora eu estou pensando a respeito. Você vai deixar de responder? Claro que não. Coisa que também, quando eu era acadêmico, era impossível de se imaginar. Os alunos hoje têm o número do seu celular, não sei como é que eles conseguem, mas eles têm. Ô professor, o que vai cair na prova? É surpreendente isso. Então, a gente está vendo uma transformação radical no perfil do professor. E é necessário que mesmo os professores mais tradicionais, mais antigos, se adaptem a essa nova realidade. Perfeito. Professor, fala para nós, na sua opinião, dá um panorama atual do ensino jurídico no país. Com 1.200 faculdades de direito é complicado, né? Eu acho que o MEC tem feito um trabalho hercúleo aí de fiscalizar as faculdades. Não é fácil fazer isso, então, obviamente, que muita gente critica, fala, pô, o MEC está descredenciando um monte de instituições. Mas o problema todo é você não oferecer um ensino jurídico de qualidade, o que se reflete no próprio exame da ordem, né? Muita gente critica o exame de ordem, quer tirar o exame de ordem, mas é necessário. Segundo estimativas nacionais, 10% dos alunos conseguem aprovação no exame de ordem. Então, isso demonstra que falta de qualidade do curso? Nem sempre, mas talvez falta de comprometimento do aluno também, né? Porque, se essencialmente a faculdade não faz o aluno faz a faculdade. Faculdade boa é aquela que tem bom aluno. Então, na verdade, a grande dificuldade é você fomentar no aluno o interesse pelo estudo, pela cultura, pelo conhecimento. Na medida em que ele for um bom aluno, certamente que ele vai conseguir aprovação no exame de ordem, concurso público, enfim, vai atingir os objetivos profissionais a que o curso se propõe. Porque, essencialmente, no curso de Direito, diferentemente de outras faculdades, se você termina a faculdade de Direito e não faz o exame de ordem, você é bacharel. E quais são as opções profissionais daquele que é só bacharel em Direito? Claro, ele pode prestar alguns concursos, mas, essencialmente, a grande sacada do curso de Direito é formar o quê? Advogados. É formar advogados. No fundo, embora eles sejam emprestados a outras carreiras, no fundo, aquele que faz direito pensa na advocacia, né? Então, dentro desse perfil, se você faz 5 anos de faculdade e não consegue aprovação no exame de ordem, é frustrante. Então, eu até entendo aqueles que levantam a bandeira de que terminei a faculdade, então eu devo já ser pelo menos advogado. Não, infelizmente, eu acredito que o exame de ordem ainda é necessário, considerando, repito, esse número, não sei dizer se exagerado, não sei dizer se está adequado à realidade nacional, mas quase 1.200 faculdades de direito no país é muita coisa. Então, óbvio, o MEC tem que fiscalizar, mas não sei se, mesmo com essa tarefa do MEC, é possível você garantir e assegurar a qualidade dos cursos. O nível de exigência para ser professor hoje em nível superior é, no mínimo, especialização. E aí vem a pergunta, você tem especialistas em quantidade para isso? Mestres, quiçá doutores? Hoje, se você for fazer um curso de doutorado, quanto você não gasta por mês, né, se não for bolsista? E vai ter a contrapartida? Aí um outro aspecto que também temos que considerar, né? Grande parte daqueles que lecionam hoje em faculdades o fazem por amor, né? Você, como professor, sabe disso. Quanto se ganha enquanto professor em faculdade? Não é um salário convidativo. Aliás, ninguém dá aula por conta de salário, né? Você não vê professor rico, ficou milionário dando aula. Não existe isso. Então, nós lecionamos por amor. Só que, eventualmente, o investimento e a contrapartida nem sempre casam, nem sempre essa conta fecha. Então, talvez você tenha faculdades que não alcancem boas notas, seja no próprio conceito do MEC, né, no ENAD, ou seja até na questão de aprovação na OAB, por conta, de repente, de falta de capacitação técnica dos próprios professores. Mas vale a pena investir na carreira de professor? Vale a pena me motivar para fazer isso? E aí vem aquela questão essencial. Eu acho que, diferentemente de outras profissões, a profissão de professor na área de direito exige uma motivação acima da média. Entendi. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós. Vocês foram muito bem no último exame da OAB. Na verdade, foi no ENAD. Do ENAD, isso, do ENAD. E o que nos garantiu a nota 4, mas também na OAB a gente OAB vocês bem também foram sim. muito bem. O que acontece é que algumas universidades, elas aplicam uma grade interessante, que é teste supervisionada pelo MEC. Só que difere um pouco de uma para outra. Sim. E algumas fazem opção, professor, em colocar
no último semestre e no penúltimo semestre, algumas áreas do direito que praticamente não cai no exame da OAB. Então, você aplica processo penal, processo civil, você pega algumas matérias que despenca no exame da OAB e você dá nos primeiros anos da faculdade. E no último ano, você dá direito internacional, você dá Mercosul e demais blocos, você dá bioética, você pega esses temas e aí o aluno que viu há 3 anos atrás o que cai, sobremaneira, cai bastante no exame da OAB, ele está meio que destreinado. Aí ele precisa do quê? Fazer o cursinho, né, para poder lembrar de tudo aquilo. Por que o senhor acha que ocorre isso? Que até algumas universidades acabam se prejudicando com essa grade que elas mesmo organizam, né? Na verdade, assim, a Uniesp hoje uniformizou a grade. Nós trabalhamos aí na formação desse processo, desse novo projeto pedagógico, que hoje vale para todas as Uniesp no Brasil. E a grande vantagem é que a gente reservou exatamente para os 2 últimos semestres do curso uma revisão geral para a OAB. Então, o aluno vê matérias que tinham ficado, entre aspas, esquecidas, né? Porque eventualmente sofreram também alterações legislativas, ele revê tudo isso ao final do curso. Então, acho que essa é talvez uma fórmula do sucesso, ou talvez seja parte dela, porque o aluno resgata tudo isso. Então, nós trabalhamos muito. Inclusive, tivemos até um projeto legal que a gente chama de Projeto ENAD, com revisões para a prova do ENAD, com pré-aula. Então, os alunos chegavam mais cedo na faculdade, vinham de sábado o dia inteiro. Quer dizer, o aluno tem que estar comprometido com a causa da faculdade. Mas acho que a motivação é a essência de tudo. O aluno perceber que o nome da faculdade depende dele e que ele não vai poder mudar isso jamais. Ele pode mudar um monte de coisa na vida dele, mas agora o nome da faculdade onde ele se formou, ele não pode mudar. Ele vai carregar para toda a vida. Então, vamos carimbar isso com uma nota legal, nota boa, né? Uma nota boa. Então, acho que também, é claro, o professor tem um papel muito importante aí no sentido de ajudar o aluno a estudar, claro, mas acima de tudo de estimulá-lo, né? Seu exemplo, cara, eu tô aqui, a gente está postando, tô aqui sábado à tarde, entendeu? Vamos estudar junto. Então, tem sido uma fórmula exitosa. Bacana. O senhor falou do profissional, do professor da área do direito. Qual o perfil desse profissional hoje, desse professor? Motivado. Tem que entrar pilhado na sala de aula. Porque, assim, em especial nos cursos noturnos, né, Wagner? Você sabe também, né, enquanto professor. O cara já trabalhou o dia inteiro. Aí você chega lá, vem desanimado. Não, o aluno não merece isso. O aluno merece o seu melhor. Eu queria até fazer uma observação aqui para o telespectador. Eu também lecionei por vários anos e tive contato com um professor, não vem ao caso o nome dele aqui, mas você também conhece, doutor Moretti. Foi colega do senhor também. E o que ocorreu? O aluno, é o que o senhor falou, já chega cansado à noite de uma jornada de trabalho, ele vem direto do trabalho, não vai para casa jantar, ele vai direto para a faculdade, às vezes com um transporte horrível, né? Às vezes pega 2, 3 condições para chegar na universidade. E esse aluno, às vezes, ele chega 15, 20 minutos atrasado na aula. E esse professor não permitiu e não permitia que o aluno chegasse e entrasse na sala de aula 15, 20 minutos atrasado. Eu acho que esse professor, ele estava sendo uma insensibilidade terrível, Concordo. Não, para. Porque o papel do professor é também esse, é de ele ter um entendimento e ele ser solidário com o aluno. Fato, certamente. O aluno já é um herói de estar ali num quadro desse, de acordar 4h20, 5 horas da manhã, uma jornada terrível de trabalho, e depois ele tentar chegar no horário e o professor não deixa ele entrar na sala de aula. A gente sabe que a universidade ela tem os critérios, mas eu acho que o bom senso deve imperar, né, em alguns casos, né? Eu acho que, e é isso que difere, né, na minha opinião, o bom professor daquele que é insensível, porque ele não vai conseguir... Excesso de rigor não cabe, né? Eu acho que não é essa a ideia. Insegurança. Normalmente a pessoa insegura, ela é muito autoritária, né? Não, eu acho que assim, no fundo o aluno gostaria de ter chegado mais cedo. Sim. Né? E eu não sei, eu jamais limitaria o acesso do aluno por conta de atraso. Eu acho que esse tipo de coisa não prejudica em nada a aula. Aliás, eu adoto uma postura que nem sei se alguns colegas vão de concordar. Mas assim, fica na aula quem quer. Fica na aula quem está a fim de aprender. Sim, entendeu? sim. Mesmo porque se ele permanecer lá e não estiver interessado, vai ficar causando. Ele atrapalha, né? Caiu aqui. Ele atrapalha o ambiente, né? Desarmoniza. Fica quem realmente está motivado, quem está com vontade de aprender. E tem dias e dias. Tem dia que você está afim, tem dia que você não está afim. Sim. Então, você também tem que respeitar isso no aluno.
Aliás, eu vejo professores falarem coisas absurdas, tipo, esse aluno é burro. Não existe aluno burro. Ninguém tem limitação porque quer. Se o cara não entendeu, porque tem alguma razão. Sim. Ou você não foi claro o suficiente, porque de repente por aquela matéria não tem paixão, né? Então, sei lá, coisas acontecem. Então, eu acho que assim, a grande dificuldade do professor talvez seja em entender as diferentes realidades. Eu me recordo, por exemplo, minha esposa também é professora. Eu estava uma vez corrigindo uma prova de um aluno, isso assim, bem no começo da minha vida enquanto professor. E eu olhei e falei, nossa, mas que engraçado o texto, não parecia ter conexão nenhuma. Eu achei até jocoso, né? Achei até engraçado. Ela falou, não, mas isso não é engraçado, esse aluno tem dislexia. Então, você quando começa a entender que existem uma série de distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, começa a se tornar sensível a isso, começa a estudar isso, aí você bate o olho no aluno na sala de aula e fala, pô, esse cara não é que ele não entendeu porque ele não quis, é que realmente ele não entendeu. Então, literalmente, colocar o cara do lado e falar, meu, vamos conversar. O que está pegando? Né? Então, eu acredito que se o aluno realmente tem vontade e quer, eu acho que o professor tem a obrigação, o dever moral de também querer. Por isso que eu, tentando responder a sua pergunta, acho que motivação é a essência. Você tem que realmente entrar com vontade de ensinar. Aliás, ensinar não, em motivar o aluno a aprender, porque parece um pouco pretencioso, né? Falar, vou ensinar alguma coisa, né? Despertar a paixão, né? Despertar. Aliás, despertar a luz que há na pessoa, né? Essa é a sacada. É verdade. O senhor é um especialista, coordenador do curso de Direito numa universidade importante da região, especialista nessa área focada na pedagogia do ensino jurídico. E o que a gente percebe, doutor Moretti, é que o direito agora me parece que ele acordou para a questão da informática, do digital, do virtual, processo eletrônico, toda essa questão da informatização. As universidades já estão se adaptando a isso, capacitando o aluno para esse novo momento do direito? Eu acredito que sim. Porque, claro, existe aí um movimento muito forte, em especial na Justiça Estadual, na Federal ainda nem tanto, né, com respeito à informatização. Então, óbvio, a gente tem que falar sobre o processo eletrônico? Tem. Todas as faculdades estão equipadas para isso? Não. No caso da nossa instituição, o aluno a partir do segundo semestre, né, os alunos que ingressaram no curso de Direito da Unesp já recebem um tablet, que é uma forma legal de inclusão. Então, o cara já começa a pesquisar no tablet, já começa a usar aquilo como se fosse uma ferramenta. Sim. Então, aquilo que comentávamos até outro dia, você carregava antes o Vadmec, um gigante. Agora você leva um tablet, ou então no próprio celular você tem um aplicativo onde você já consulta a legislação. Mas ainda tem um outro lado que também é importante. Embora eu acho que a questão da inclusão digital seja muito relevante, você trabalhar com isso é importante, mas sem também perder de vista o livro de papel, né? Tem 10 mil anos e ainda não mudou, então a gente ainda vai usar livro de papel durante algum tempo, ainda tem processo de papel. Mas, assim, a questão de trabalhar a inclusão digital é fundamental. Por que eu falo inclusão? Porque esses nossos alunos ainda não são nascidos no ambiente virtual, eles ainda são imigrantes virtuais, né? Aqueles que nasceram vão ser meus alunos, vão ser seus alunos daqui a uns 10, 15 anos. Então, aí vai ser diferente. E eu acho que as instituições vão precisar se preparar para isso. Então, hoje, quando a gente fala de uma lousa digital, parece algo assim, meio extravagante. Mas daqui a algum tempo vai ser lugar comum, né? Com certeza. A maior parte das faculdades ainda trabalha com lousa tradicional, né? Então, algumas, como a nossa faculdade, você tem salas de aula equipadas com um aparelho de data show, então você consegue acessar a internet, consegue acessar os tribunais, consegue mostrar para o aluno como é que funciona o peticionamento eletrônico, etc. Mas não há que se perder de vista ainda algumas coisas que são muito tradicionais no direito. Então, eu acho que, assim, esses dois lados, eles têm que caminhar para e passo. Muito embora, repito, né, daqui a alguns anos, e já que a gente está fazendo o exercício aqui de futurologia, né, sem querer parecer pessimista, mas sendo, eu acho que a profissão de professor universitário, talvez daqui a uns 10 anos, ceda espaço a uma top model que vai aparecer aí na sua tela, né, lendo no telepronto e dando uma aula pela internet. E talvez essa seja uma realidade da qual nenhum de nós vai fugir, né? Porque você, com o ensino à distância, consegue abranger um número muito maior de alunos, né? Você democratiza o acesso ao ensino superior de uma maneira muito mais fácil, né? A um custo muito menor também. Mas aí uma pergunta interessante que eu vou fazer para o senhor. Se hoje já existe uma indústria do direito aí, com várias universidades, já existem algumas com nível muito baixo, sem a menor condição, será que se for informatizar dessa forma, de modo que uma grande parte das universidades sejam virtuais, como o senhor mesmo falou, não estaria com isso piorando mais ainda um ensino jurídico hoje no Brasil que já é capenga?
Pior que isso é fato. Realmente concordo. E torço para que, de repente, essa previsão negativa, pessimista, realmente não se materialize, não se concretize. Até porque a gente conhece o nível de dificuldade, né, daquele que faz direito com respeito à interpretação da lei. Imagino fazer tudo isso pelo computador. Então, assim, não raras perguntas surgem, você sabe disso, sala de aula o tempo inteirinho, o aluno não entende, aí você vai e volta. Como é que você vai fazer isso pela internet, né? Por mais que o aluno tenha acesso a fazer perguntas, etc., nunca vai ser a mesma coisa. É verdade. Mas olha, passou rápido. Chegamos aqui ao final do programa, né? Do primeiro bloco do nosso programa. Vamos estar voltando agora no segundo bloco com mais uma entrevista extremamente interessante. Fique sintonizado aí, ligado na Eco TV. E eu gostaria que o doutor Eduardo Moretti fizesse as considerações finais. Muito bom estar aqui com você, Wagner. Grande amigo, grande professor, aliás, muito querido, né? Os alunos não cansavam de elogiá-lo. Foi um privilégio ter participado desse período histórico aí da UniABC com você, ali lecionando. E gostaria de dizer que, de repente, assim, você que pensa em ser professor, e eu quando tinha 10 anos de idade, por isso que parece até engraçado falar, mas eu pensava em ser professor. Muita gente pensava em ser astronauta, piloto de Fórmula 1, eu queria ser professor. Eu acho que, assim, é uma profissão que ainda compensa muito, do seu ponto de vista, não necessariamente financeiro, mas emocional. Você se sente gratificado cada vez que você sai da sala de aula e você sabe disso, né? Não, é verdade, é verdade. Eu só queria mandar um beijo para 2 pessoas, para minha esposa, que é a professora Alessandra, e para minha filha Maria Eduarda, que está me vendo aí. Bacana. Parabéns, doutor Eduardo Moretti. Quero agradecer a sua presença aqui na Eco Debates, né? E quero agradecer você, telespectador, também. E nos aguarde, voltaremos dentro de alguns minutos. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Meu pai nunca me patou a estudar, mas naquele tempo não tinha escola. E hoje em dia não estuda quem não quer. Meus netos, graças a Deus, são tudo estudiosos. Risco espiral, esbranquiçado. A educação, ela tem o poder de modificar a vida de uma pessoa. A Adriana gostava de estudar. Ela viajou para Fortaleza, trabalhava com a família de dia, de noite estudar. E eu sempre tive aquela noção que o estudo me daria muitas oportunidades de uma vida diferente da que eu tinha quando criança. Então eu acredito que sem o ProUni eu não teria essa oportunidade. Com o ProUni, milhares de brasileiros estão chegando ao ensino superior. A educação é o melhor caminho para reduzir a desigualdade. Informe-se e participe deste Brasil com mais oportunidades. Me senti tão alegre, né, de ter uma filha advogada. O esforço dela conseguiu. Força de vontade. Ministério da Educação, Governo Federal. Futebol, paixão nacional. Enquanto o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014, muitos brasileiros sonham com a grande oportunidade da vida. Nos estádios onde a bola vai rolar, um novo time entra em campo. 5% dos trabalhadores nas obras da Copa no Brasil são presidiários e jovens em conflito com a lei. Em cada uma das 12 cidades sede da Copa, tem também uma grande torcida. Como um grito de liberdade, eles sabem que essa é uma chance de começar de novo. A ação do Judiciário é decisiva para garantir trabalho, perspectivas de futuro e diminuição da reincidência no crime. CNJ, compromisso com a justiça do Brasil. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP.
Olá, telespectadores, boa noite. Estamos aqui novamente no Eco Debates, agora no segundo bloco do nosso programa. E nós vamos falar um pouquinho de um tema extremamente intrigante e polêmico, que é a bioética. E para falar da bioética hoje, desse ramo do direito, nós convidamos a doutora Cristiana Gomiero. Ela é advogada, professora de direito, coordenadora de atividades complementares da FAPAM-Uniesp, especialista e mestre pela Universidade de Lisboa. Ela é especialista também em biodireito e bioética. Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo ótimo. Nós aqui agradecemos a sua presença, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse para o nosso telespectador um pouquinho o que é a bioética no ramo do direito. A bioética, na verdade, ela é uma área que hoje em dia ela está sendo mais estudada pelo direito. O direito ele precisa tratar das questões relacionadas à vida das pessoas e o tratamento da vida das pessoas. E quando nós falamos de biodireito, nós estamos justamente relacionando as questões dos aspectos jurídicos conjuntamente com a vida, analisando os aspectos de ordem médica, de ordem social, para fazer uma coligação entre a vida biológica e a vida jurídica. Entendi. Então, nós até para simplificar um pouquinho aqui para o nosso telespectador. Lá atrás, telespectador, quando começou essa discussão, saiu o quê? A novela Barriga de Aluguel, não é, doutora? Exato. Que falava de uma forma simples e singela dessa relação entre o direito, o cotidiano, a vida do cidadão e essa questão biológica envolvendo a vida. Naquele episódio, me parece que uma pessoa lá atrás, né, hoje é uma coisa muito simples isso, né? Uma mulher cedia, né, o útero para receber o óvulo, né? Exato, o embrião. O embrião de uma outra mulher, que não podia, em tese, ter filhos, não é? Sim. Na verdade, quando a gente fala, a gente não diz nem mais barriga de aluguel, a gente chama de gestação por outrem. Por quê? Porque a novela, na verdade, ela tem que dar um nome popular para que a sociedade possa entender do que nós estamos falando. A gestação por outrem, ela é derivada da possibilidade de fazer a reprodução extracorpórea, ou seja, você faz a extração do espermatozoide e do óvulo feminino, faz a fecundação fora do corpo e depois é introduzido no ventre feminino. Existem algumas mulheres, por questões de ordem médica, que elas não podem manter uma gestação. Então, foi aí que surgiu a possibilidade de se fazer a gestação por outrem. Aqui no Brasil, a gente, na verdade, não pode nem dizer barriga de aluguel, porque o aluguel prevê a possibilidade de pagamento por essa prestação, o que é proibido na nossa legislação. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina determina que é possível fazer a gestação por outrem, mas dentro de uma possibilidade de pessoas da família muito próximas. A situação em especial da mãe fazer a gestação por uma filha, ou seja, seria a avó gestando um neto. É admitido também, no caso da sogra, fazer essa gestação. E nós temos um julgado numa jurisprudência que foi autorizada que uma irmã gestasse este embrião. Por que se fala de família tão próxima? As mulheres na sociedade que já tiveram filhos, ou qualquer pessoa que já viu uma mulher durante uma gestação, a gente sabe que existe já um início de um apego, um tratamento e uma socialização com aquele feto. Se a gente falar dessa pessoa fazer a gestação por outrem ser um desconhecido, existe infelizmente a possibilidade desta gestante não querer entregar essa criança para a verdadeira mãe. Que foi o caso da última novela. Exatamente, que foi o caso dessa última novela. Só que com um diferencial do que nós podemos fazer. Diferencial essencial que trata do aspecto que na novela demonstrava que foi feito por uma questão de ordem financeira, né? E não pela questão social de uma mãe auxiliando uma filha, uma sogra, auxiliando o desenvolvimento do projeto familiar. Porque para existir uma gestação por outrem, você tem que ter a intenção de constituir uma família. Então, por essa situação desse apego que existe da gestante com este feto, essa ligação, sendo alguma pessoa muito próxima, faz com que tenha, assim, maior probabilidade da entrega para a verdadeira mãe, que é aquela que fez a doação, a mãe e o pai, obviamente, que fez a doação do material genético, para aquela fecundação acontecer.
Então, na verdade, no Brasil, a gente pode ter a gestação por outrem, mas nunca a título financeiro, ou seja, com retribuição financeira por isso, o que acontece em outros países, mas aqui é proibido, e dentro desse âmbito familiar bem restrito. Entendi, doutor. E o material genético, o óvulo e o esperma, pode ser do casal, como pode também ser de doadores? Exatamente, exatamente. Existem, na verdade, a reprodução assistida ela foi descoberta no ano de 1978, quando foi a primeira gestação que aconteceu. E a partir daí esse procedimento foi se desenvolvendo. Inicialmente pensava-se em fazer essa situação estritamente com material doado pelos próprios, os que seriam os pais no futuro. Né? Mas depois verificou-se que existem algumas situações de impossibilidade de gestação justamente em virtude do problema com o próprio material genético. Então, existe a possibilidade de fazer tanto doações de óvulos, como de espermatozoide, como também a doação de embriões. E no Brasil isso é permitido? Sim, só que sempre a título gratuito. Entendi. Sempre a título gratuito, não pode haver nenhuma forma de retribuição financeira para esse aspecto. Entendi. Agora, então, uma pessoa ela pode... eventualmente se utilizar de um esperma, de um banco de esperma, Exato. do óvulo também. Agora, uma pergunta para complicar um pouquinho as coisas, né? Vamos supor, existe um sigilo com relação ao doador. E se essa criança no futuro quiser saber quem foi o pai biológico dele? Ela tem esse direito? Como fica essa questão? Na verdade, esse é um questionamento que é a primeira coisa que se faz quando você vai falar de qualquer coisa referente a doações. Né? Principalmente porque quando a gente fala de doação de sangue, doação de algum órgão e tecido, a preocupação é grande, mas é mais com a nossa recuperação. Mas quando a gente fala de doação de material genético, a preocupação é, será que eu vou ter responsabilidade com essa possível criança que venha a nascer? Será que ela vai me encontrar alguém na rua e vai me chamar de pai, de mãe? Na verdade, todas as doações, elas são possíveis, como eu já disse, sempre a título gratuito. E, além de ser a título gratuito, elas são sigilosas. Não existe possibilidade nunca de se declarar quem foi o doador. O que existe é uma declaração demonstrando os anteriores históricos de família sobre possíveis doenças. Por quê? O que se preocupa hoje em dia é que uma pessoa, a gente sabe qualquer tratamento que a gente precisa fazer de ordem médica. Muitas vezes o médico nos perguntam, tem algum histórico de diabetes na família? Já teve alguém que teve problema de coração? Quando a gente fala desse tipo de embrião, a gente não sabe o histórico. Por quê? Porque veio de um doador anônimo, desconhecido. Então, o que se faz? Deixa um registro de todo o histórico médico daquela pessoa e da sua família. Para que, assim, se tenha que buscar alguma informação, até possivelmente para um tratamento, um cuidado, vá se buscar nisso. Mas o nome, a identificação, foto, RG, CPF, isso nunca vai ser autorizado. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Tem um filme, não sei se o telespectador assistiu, chamado Gattaca, a experiência. A senhora assistiu esse filme? Não tive a oportunidade. É muito interessante. Nesse filme, era uma época em que aqui na Terra você tinha as pessoas perfeitas. Então, aqueles que todos eram concebidos através de manipulação genética e eles pegavam o material biológico, tanto o esperma como o óvulo, perfeito, sem qualquer deformidade genética. Isso me parece que já é possível através da genética. E aí tinha esse cidadão e tinha aqueles que eram os filhos do amor, que iam à moda antiga, né, que não eram concebidos através dessa manipulação genética. Com essa possibilidade de você ter a doação do material genético, cria também uma preocupação de que as pessoas com poder aquisitivo e a tecnologia para isso, elas comecem a pegar o material genético perfeito, fazendo uma seleção com relação ao material genético. Então, é possível, me parece até, queria que a senhora falasse a respeito disso, que é possível até escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, a disposição para calvície ou não, se você vai querer que essa pessoa... Qual o percentual de possibilidade para desenvolver um câncer? Então, tudo isso é possível para quem tem dinheiro e se não tiver legislação regulamentando essa questão. Isso já está acontecendo em alguns países, isso é possível de acontecer, porque senão nós teríamos o que o Hitler queria, que era a raça perfeita para quem tiver o poder aquisitivo. Sim.
Na verdade, esse aspecto, ele é possível no aspecto médico-científico. Você escolher o sexo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, cor de pele. Isso é possível cientificamente, mas eticamente não. Né? A bioética ela é justamente uma área que estuda os aspectos não exclusivamente médicos, jurídicos possíveis, mas sim o que a nossa ética humana nos autoriza a fazer. Então, teoricamente e no aspecto médico é possível se fazer tudo isso, mas não é autorizado no nosso país que seja realizado. Ou seja, eu não posso escolher ter um filho sobre uma reprodução assistida porque eu quero ter um filho de olho azul. Ou porque eu quero ter uma filha menina ou um filho homem. Eu não posso fazer esse tipo de opção. Existe uma única exceção quando a gente fala de sexo dessa criança, é quando existir alguma predisposição, alguma doença prejudicial. Aí seria autorizado, mas são questões que devem ser efetivamente pesquisadas e comprovadas. Então, eu não posso chegar numa clínica médica e falar, olha, eu quero um filho neste formato. Se eu me submeto, eu vou correr os mesmos riscos de ter um nascimento como se fosse de um filho, sobre a moda natural, sobre a moda antiga, vamos dizer assim. Então, eu não tenho essa opção. Mesmo porque nós não temos uma legislação que venha do Poder Legislativo especificamente. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele analisa isso com muita seriedade e pune de forma bastante rigorosa, medicamente, essas pessoas que fizerem qualquer outra coisa que não seja a possibilidade da criação mais natural, vamos dizer assim. Perfeito. Como nós estamos falando de concepção, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o problema do anencéfalo, da criança que nasce já sem cérebro. Sim. Na verdade, a anencefalia, hoje ela pode ser diagnosticada com certeza medicamente. A anencefalia, ela não diria que é uma má formação cerebral, é a ausência de formação cerebral. Muitos casos decorrentes de anencefalia, as mulheres gestantes, elas acabam sofrendo um aborto natural. Entretanto, tem outras que não. Muito se discute na mídia que um bebê anencéfalo conseguiu sobreviver tantos dias ou tantos meses. Na verdade, esse não era um bebê anencéfalo. O bebê anencéfalo é aquele que efetivamente nascerá desprovido de cérebro. Tá? Então, a dificuldade que nós temos nesse aspecto e que já existia na jurisprudência é que muitas mães que estavam gestando essas crianças sofriam um extremo constrangimento em virtude daquela gestação. Que constrangimento era esse? É um constrangimento no sentido de quando a gente está grávida, uma mulher está grávida, um homem está grávido junto, o marido, todo mundo olha para aquela gestante e fala, quando vai nascer o seu filho? Como ele vai se chamar? Já comprou o seu enxoval? E aquelas questões de ordem natural, porque a gente vê uma gestante na rua, a gente fica feliz por causa daquele projeto familiar. E, infelizmente, essa mãe que está gerando um filho que é anencéfalo, esse filho fatalmente irá nascer e falecer, com pouquíssimas minutos, horas de vida. Infelizmente, e não raramente, o nascimento não sai com a formação característica que nós estamos habituados, o que gera também um certo constrangimento, e a maioria dos médicos, enfermeiros, até não falam para não apresentar para as mães, para o pai, aquela criança que está naquele formato, justamente para não gerar nenhuma forma de impressão. Repito que esses não são todos, né? Eu diria que a grande maioria que se estuda cientificamente. Essas crianças fatalmente vão falecer, se é que já não vão nascer morto. Em virtude disso, o Supremo Tribunal Federal, ele fez o julgamento de uma ação, uma DPF, que é uma ação justamente para analisar preceitos fundamentais. Do que seria isso? Do que nós estamos tratando? Se essa mãe poderia fazer uma antecipação do nascimento dessa criança. Por quê? Porque essa mãe ela vai gestar 9 meses para fatalmente este filho vir a falecer. Existe um documentário que ele é muito interessante. Ele se chama Morte e Vida Severina. E é um documentário de uma senhora que estava gestando um filho anencéfalo. E aí eu pude perceber o sofrimento de uma mãe e de uma família como um todo quanto ao nascimento dessa criança, a espera do nascimento dessa criança. E uma parte que me deixou muito chocada, vamos dizer assim, com essa entrevista, foi quando a repórter perguntou para essa senhora, você já comprou roupas para o seu filho?
E ela respondeu, eu comprei uma para enterrar. Então, assim, o sofrimento dessa mãe e o filho perguntando, mamãe, quando meu irmãozinho vai nascer? Eu pude perceber o quanto essa mulher sofreu durante esses 9 meses. Não só ela, como a família toda. E a sociedade, que é o que eu falei a princípio, que vai perguntar sobre o filho, como vai ser, como vai se chamar, isso acaba sendo para a mulher um sofrimento extremamente complicado e difícil, porque, na verdade, ela sabe que não vai haver essa continuidade. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez, por intermédio do julgamento dessa DPF, foi decidir que, hoje em dia, as mulheres têm autorização para fazer essa antecipação do nascimento dessa criança. Porque, fatalmente, se esperar os 9 meses, vai nascer e, em pouquíssimos instantes, essa criança vai falecer. Então, isso, na verdade, o que você pensou foi justamente na preservação da dignidade desta mulher e desta família, né? Então, você não pode falar que é o detrimento de uma vida em relação à outra. Na verdade, é um bem-estar que vai se gerar, sendo que esta criança que está sendo gestada, ela não vai ter continuidade, não vai ter possibilidade nenhuma de êxito de vida. Então, por isso que já foi autorizado, e se as gestantes que têm fetos com anencefalia, claro que comprovados por intermédio de exames médicos, ela já tem a possibilidade de fazer essa antecipação de nascimento. Nesse caso em específico, me parece que houve uma grande insensibilidade de alguns setores, de algumas igrejas, né, que se posicionaram contrários, né? Sim, sim. Eu, particularmente, acho que é extremamente razoável e justo, né, nessa situação que haja a possibilidade da interrupção, né, da gravidez. Sim, é porque, na verdade, nós não devemos nem chamar de aborto, né, porque o aborto seria aquilo que gera a possibilidade de vida. De vida, né? E este feto, infelizmente, não gera a possibilidade de vida. Quando a gente trata de aspectos religiosos, no nosso país a gente tem liberdade de crença e nós devemos respeitar essa liberdade de crença. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não obriga as gestantes de anencéfalos a realizarem essa antecipação de nascimento. Ela dá a prerrogativa, ou seja, se você quiser, você pode fazer. Então, se a minha crença religiosa não me autorizar, eu não tenho o dever de fazer. Se eu quiser tentar para ver como que vai ser o final dessa gestação, é um direito que a pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, se concedeu a prerrogativa, a possibilidade da pessoa escolher se ela quer ou não quer fazer, ou se ela quer manter essa gestação até o final, ou se ela pretende fazer a antecipação. Perfeito. A senhora citou a questão do aborto. Como que está essa discussão jurídica do aborto hoje aqui no país? Na verdade, o aborto, ele é autorizado não, melhor dizendo, ele não é criminalizado pelo Código Penal quando nós falamos em 2 situações em específica. Quando a mulher correr risco de morte, a gestante, ou seja, se o quadro clínico dessa mulher tiver grandes possibilidades dela ir a óbito, então o médico pode fazer o aborto dessa criança para preservar a vida materna. E a outra situação seria mais social, que é a decorrente de estupro, a gestação decorrente de estupro. São as 2 possibilidades autorizadas legalmente, né? Autorizadas no sentido de aborto é um crime, mas você não vai ter a condenação por esse crime. Se muito discute perante a sociedade as questões relacionadas ao aborto e até qual é o momento que isso seria possível. O STF também já se posicionou no ano de 2008, quando ele julgou a Lei de Biossegurança, o artigo 5º especificamente, que ele falava sobre questões relacionadas se poderia ou não poderia fazer pesquisas científicas com embriões. E lá se chegou à conclusão que tinha justamente a possibilidade, se discutiu quando começava a vida. Porque a gente tem que saber o que a gente pode fazer, porque a nossa legislação nos garante todos os nossos direitos a partir do início da vida. E chegou-se à conclusão, existem diversas teorias, mas a teoria que foi determinada pelo STF foi que se inicia a vida a partir da formação do córtex cerebral. O que é isso? Se nós, seres humanos, nos diferenciamos dos demais seres vivos justamente pela nossa capacidade de raciocínio, pelo nosso cérebro, o momento de formação de vida deveria ser o momento de início de formação cerebral. Isso acontece aproximadamente 14 dias de gestação,
tá? Então, a partir dos 14 dias, a gente teria já essa tutela de todos os direitos à vida. E, por acaso, o momento da declaração do óbito é a morte cerebral. Então, seria até razoável que o início de vida e final de vida seriam o mesmo critério. Então, tudo que acontecer, teoricamente, tudo que acontecer antes desses 14 dias, não é um aborto. Por isso que é até autorizada a tal da pílula do dia seguinte, né? Mas quando a gente fala de aborto no formato de abortivo, forma simplesmente anticonceptiva, fiquei grávida, não queria, foi um acidente, tem muitos aspectos que nós temos que discutir, né? Os aspectos de crença social, os aspectos de pensamento de cada um. Tem países que autorizam, justamente como uma forma de controle de natalidade. É um assunto bastante delicado, eu diria, principalmente porque envolve questões de ordem social. Mas, pelo que eu vejo, o STF ele vem se posicionando sobre todos esses aspectos e, certamente, se houver a necessidade de ele se posicionar também contra o aborto, ele vai tratar desse assunto. O que nós verificamos é que existem projetos de lei, efetivamente, em busca da autorização do aborto, né? O que se fala como garantia para o aborto seria no sentido de preservar o direito da mulher decidir sobre o corpo dela. Mas a gente também tem que analisar a outra parte, que é a parte da criança, que já tem o direito à vida e que deve ser preservado. Então, é um assunto bastante delicado, que eu acho que daria para nós conversarmos durante várias horas sobre ele. Fantástico, até fazemos um debate. E tem até outros temas que eu gostaria de conversar com a senhora, eutanásia, ortotanásia, distanásia, que não vai ser possível, porque passou muito rápido o nosso programa aqui. Nós estamos aqui hoje, telespectador, você que sintonizou agora, com a doutora Cristiana Gomiero, que é especialista em biodireito. E chegou ao final do programa. Eu vou pedir para a senhora fazer as considerações finais, doutora. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Me ponho à disposição para vir em outras oportunidades, para a gente conversar sobre esses temas. São temas que eu gosto bastante, então eu posso conversar com vocês, com o público durante muitas horas. É uma felicidade poder levar um pouco de informação sobre um assunto tão delicado e que não tem tanto conhecimento para a grande camada social. Então, sempre que precisarem, estou à disposição. Foi uma grande felicidade estar aqui e agradeço ao convite. Muito obrigado, nós que agradecemos. Quero agradecer a toda a nossa equipe também, o Elton e toda a equipe aqui da casa, a Eco TV. Quero agradecer a doutora Cristiana Gomiero, que gentilmente veio falar um pouquinho do biodireito, da bioética aqui para nós, mas quero agradecer você também, telespectador. Muito obrigado pela audiência e um forte abraço.